Bom dia, meu nome é Caio Vinícius e hoje eu e meu grupo, composto por eu, Caio Vinícius, Thiago Estevão, Lucas Augusto, Davi Prazeres e Felipe, vamos estar falando um pouquinho sobre o continente africano. A história do continente africano é bem grandiosa e repleta de conflitos étnicos, políticos e sociais. O continente surgiu há mais de 300 milhões de anos atrás pela divisão da Pangeia em dois grandes blocos. Dentre eles estão a Laurásia, que hoje é formada pelas áreas da América do Norte, e a Eurásia, formada pelas áreas da América do Sul, a África, a Índia, a Austrália e as ilhas do Pacífico Sul. Durante a Idade Média, a África conseguiu desenvolver grandes impérios. Dentre eles estão Gana, que conseguiu dominar a África Ocidental, e a Mília. Esses dois grandes impérios foram um dos mais importantes na história da humanidade, além da civilização egípcia. Já no século XV, com a colonização dos europeus, o continente africano ficou à mercê dos interesses mercantis dos colonizadores, focando principalmente no tráfico de escravos. Agora eu vou estar complementando mais a minha fala sobre a colonização da África, que foi feita pelos europeus no século XV, quando Portugal dominou os primeiros territórios na costa da Atlântica do continente. Na busca por uma rota para as Índias, os portugueses encontraram ali grande oportunidade de atender a seus anseios mercantilistas. Após os primeiros contatos, nem sempre amigáveis com aldeias e reinos africanos, os lusitanos passaram a instalar feitorias no litoral. Bom, já que eu expliquei um pouquinho sobre a colonização da África, eu agora vou estar explicando sobre a descolonização, que ocorreu no século XX, quando as populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar os invasores europeus e assim conquistar a independência, como pode se observar na imagem. E o primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1847, e o último foi a Eritreia, em 1993. Agora eu vou estar falando sobre a vegetação africana, sendo que as principais são mediterrânea, equatorial, tropical, deserto e estepes. Bom, a vegetação equatorial é responsável pelas maiores umidades do continente e encontra-se nas zonas de baixas latitudes e mantém-se cercada por uma floresta tropical úmida. A vegetação tropical é formada por árvores espaçadas e vegetações rasteiras como o capim. É lá também que vivem os famosos animais mamíferos africanos. Vegetação mediterrânea. Nessas áreas as plantas são mais arbustivas e apresentam pequeno porte e são mais espaçadas. Vegetação temperada. Nessas áreas em que o clima é menos frio, desenvolve-se as savanas, enquanto que nas áreas onde as temperaturas tendem a cair, predomina a vegetação de altitude. A vegetação predominante são as estepes, composta por gramíneas, arbustos e pouquíssimas árvores. A vegetação desértica da África é formada por dunas de areias e solos pedrosos, com formações de cactos, palmeiras e plantas rasteiras. Agora eu vou estar falando sobre a fauna africana, que é bastante riquíssima e possui os maiores animais da Terra. E nas savanas e estepes povoam os antílopes, zebras, girafas, leões e leopardos e elefantes, dentre uma enorme variedade de animais. Sua fauna também é caracterizada por animais silvestres, sobretudo na região afrotropical. Ela destaca-se pelos animais considerados remanescentes. Agora eu vou estar dando alguns exemplos de animais que compõem a fauna africana. Entre eles, o que se destaca bastante é o mabeco, também conhecido como cão selvagem africano. É um canídeo típico da África que vive em zonas da savana e vegetação esparsa. A galinha da Angola, também conhecida como galinha pintada, representa a fauna da África do Sul e prefere ambientes abertos com temperaturas elevadas. Temos também o jabiru africano, que assemelha-se a uma cegonha, porém tem características peculiares, como penas brancas e pretas e bico longo nas cores vermelho e preto. Então foi esse o tema que eu abordei, muito obrigado pela atenção. Bom dia, meu nome é Thiago Estevão Ferreira Costa e hoje eu vou falar um pouco sobre a economia e o clima do continente africano. Bom, a economia da África baseia-se nas atividades primárias, entre elas agropecuária e extração de recursos minerais. Vários países africanos estão inseridos na Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Muitos exportam produtos com baixo valor aquisitivo agregado no mercado de trabalho. Entre esses produtos estão o café, a cana-de-açúcar, algodão, amendoim e entre outros.
já enquanto outros países exportam produtos com alto valor agregado. Entre esses produtos estão o petróleo, o gás natural e o carvão. Agora eu vou falar um pouco sobre esses países exportadores. Os países exportadores de produtos com alto valor agregado são aqueles países que apresentam uma agricultura modernizada. E essa atividade é bastante praticada da modernizada nos países como África do Sul, Costa do Marfim, Serra Leoa e Gana. Já os países que exportam produtos com baixo valor agregado no mercado de trabalho são aqueles países que utilizam lavouras para o cultivo e exportam. Entre os países da África subsaariana estão a Tanzânia e Quênia. Agora, uma das principais características do continente africano são suas riquezas minerais, que inclusive é a promessa de crescimento econômico maior que a média mundial, né, nos próximos anos. E além de que, com a descoberta das extrações de minerais nas áreas de Moçambique, Níger e Zâmbia, isso irá atrair vários investidores estrangeiros para o continente. E, só para terminar aqui a apresentação sobre economia, a África, como todo mundo sabe, não tem aquela mão de obra qualificada, entendeu? Então, as atividades industriais são restritas aos setores de têxtil, bebidas, entre outros. E nas cidades principalmente na cidade de Joanesburgo e Cidade do Cabo. Bom dia, agora dando continuidade à minha fala, eu vou estar falando aqui para vocês um pouco sobre os tipos de climas predominantes no continente africano. Bom, agora o primeiro clima que eu vou falar é o tropical. Este clima está predominante na maior parte do continente. As características desse clima são as médias térmicas elevadas e pouca variação durante o ano. E nessas áreas predominam as savanas. Agora o clima equatorial. Ele está presente na parte central do continente. Esse clima e as características dele são as altas temperaturas médias e pouca amplitude térmica. E a umidade é muito elevada. E nessas áreas se desenvolvem florestas equatoriais. Um exemplo é a floresta do Congo. Agora, o clima mediterrâneo. Este clima está presente nos dois extremos, ou seja, no extremo norte e no extremo sul do continente africano. Esse clima, as características dele são as elevadas temperaturas e seus invernos são suaves e chuvosos. E nessas áreas a vegetação recebe o mesmo nome do tipo climático. E nessas áreas também, nessa vegetação, predominam-se os arbustos. E aqui por último, o clima desértico. Este clima possui características com temperaturas muito elevadas e grande amplitude térmica entre o dia e a noite. As chuvas são quase inexistentes e a vegetação é raramente encontrada. Um exemplo, obviamente, desses desertos são, obviamente, o famoso Saara, o deserto do Saara, o maior do mundo, e o Kalahari. Bom dia, meu nome é Lucas Augusto e hoje eu vou falar um pouco sobre o continente africano, que ele é um dos maiores países em extensão territorial e em população. Em extensão territorial, é o terceiro no ranking de maior território do planeta, ocupa 20% de todo o território continental do planeta e possui aproximadamente 30 bilhões de quilômetros quadrados de extensão territorial. Possui a densidade demográfica de 36,4 e a população em acima de 1 bilhão de pessoas.
sendo o segundo continente mais populoso do mundo. Além disso, a África se destaca na pluralidade étnica e cultural e por conta de suas riquezas. Mas além de ela ser muito rica, ela possui muitos problemas sociais, de renda e de qualidade de vida. E também lá é um dos lugares do mundo onde possui a maior taxa de analfabetismo. A África se divide em duas grandes regiões, o norte da África e a África subsaariana, que também se dividem na África Central, na África Oriental, na África Ocidental, na África Meridional e na África Setentrional. A África, além de conter grande pluralidade em cultura e riquezas, ela também possui uma grande variedade de idiomas, que são o árabe, o francês, o inglês e o espanhol. E também possui 54 países, sendo 7 independentes, onde o maior é a Argélia e o menor é a Gâmbia. E assim como ela possui 54 países, 48 são continentais e 6 insulares, sendo exemplos dele África do Sul, Cidade do Cabo, Angola, Luanda, Argélia, no Argel e Benim, Porto Novo. E afinal, assim como muitas pessoas têm essa dúvida, eu vim hoje tirar, que é que se a África é um país ou um continente. Pronto. Na verdade, a África é um continente, até porque ela tem muita pluralidade em cultura, étnicas, riquezas, dentre outras coisas. E muitas pessoas acham que ela é um país por conta de acharem que ela é homogênea, o que na verdade não é, já que ela tem diversas características em diferentes lugares do mundo. A hidrografia da África inclui um dos mais extensos rios do planeta, o Rio Nilo. O extenso continente possui grandes bacias hidrográficas. O Rio Nilo possui uma extensão de 6.700 quilômetros. O Vale do Rio Nilo abrange cerca de um terço da área total do Egito e é extremamente importante tanto para a agricultura quanto para os demais 30 milhões de habitantes que ali residem. Embora atravesse áreas desérticas, o Nilo recobre grande quantidade de chuvas nas suas nascentes, localizadas na África Equatorial, Ruanda e Uganda e na Etiópia. Agora vamos falar um pouco sobre da África Central. Abrange os territórios dos seguintes países: República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Angola, Chad, Camarões e a República do Congo. Essa região limita-se com o Oceano Atlântico a oeste e regiões montanhosas a leste, e é atravessada por diversos rios. Apresenta altas temperaturas, umidade elevada no ar e tem a predominância de clima tropical e a presença de savanas. África Meridional abrange os territórios dos seguintes países: da África do Sul, Botsuana, Comoros, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Eswatini, Zâmbia e Zimbábue. Essas regiões caracterizam-se pela presença de planaltos, clima tropical, desértico e mediterrâneo. É caracterizada também por vegetação de savanas, estepes e florestas. Parte dela é rica de minérios como ouro, cobre e crômio. Em outra parte é praticada a agricultura, com as plantações de cana-de-açúcar, café e fumo. A Setentrional abrange o território dos seguintes países: Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Sudão e Tunísia, sendo o maior da região do continente em termos da área. A população distribui-se em forma heterogênea pela área, concentrando-se nas porções de maior umidade.
Nessas regiões, também chamadas de Norte da África, há uma grande concentração de minérios voltados para o mercado de exportação, ao passo que a agropecuária é pouco desenvolvida devido às suas condições naturais. Apenas no Vale do Rio Nilo é que a agricultura desenvolve-se devido à grande fertilidade do solo, graças às cheias do Rio Nilo. África Ocidental abrange os territórios dos seguintes países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Libéria, Mali, Mauritânia, Nigéria, Senegal, Serra do Leoa, São Tomé e Príncipe e Togo. Localiza-se entre o deserto do Saara e o Golfo da Guiné. A África Ocidental caracteriza-se pela predominância de clima equatorial, vegetação representada pelas savanas e florestas. A população concentra-se especialmente nas regiões ao sul, pois no Saara as condições geográficas não são atrativos populacionalmente. Nessa área, a agricultura é uma das atividades econômicas praticadas, com destaque para o cultivo de cana-de-açúcar, cacau e banana. A África Oriental abrange os territórios dos seguintes países: Burundi, Djibouti, Eritreia, Etiópia, Quênia, Ruanda, Ilhas de Madagascar, Seychelles, Somália, Tanzânia e Uganda. Localizam-se entre a região da Bacia Hidrográfica do Congo e o Oceano Índico. A África Oriental caracteriza-se pela presença da formação montanhosa, vulcões e lagoas. O clima predominante é o tropical e a vegetação é dos tipos equatorial, savana e estepes, com áreas desérticas. A economia da região baseia-se na agricultura com cultivo de café e algodão, voltando ao mercado de exportação. Essa região apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e diversos problemas sociais. Meu nome é Davi Prazeres e eu vou falar um pouco sobre o relevo da África. O relevo predominante na África é o Planalto, com rara presença de planície com cadeias montanhosas no leste. A maior parte do norte da África está coberta pela grande extensão do Saara, que é a segunda maior região árida do planeta. Na porção referente ao Saara estão incluídos os desertos menores, como o deserto da Líbia e da Núbia, no leste, e do grande ergue oriental, ergue ocidental e do ergue do Igde no oeste. Em meio ao deserto aparecem dois planaltos importantes, Tibete e Orgira, na parte central do Saara. O relevo da região também é marcado por depressões, com destaque para a bacia do Lago Assal, com 156 metros abaixo do nível do mar. Surfando na internet. Se você acha que os africanos não sabem de nada de internet, você está errado. Seu número de navegadores da internet chega a mais de 67 bilhões de pessoas. Quando se trata de redes sociais, o número é maior ainda, podendo chegar em até mais de 100 bilhões de usuários. Idioma francês. O francês é um idioma mais falado no continente. São tantos africanos que falam a língua que a África possui um índice de falar francês maior do que a própria França. Isso acontece porque o território africano foi colonizado pelos franceses. Essa é a bandeira da França com o símbolo da África no meio. Lembrando que isso não é a bandeira oficial, é só uma representação.
O país com a menor taxa de urbanização do mundo é Burundi, com 85% da população vivendo em áreas rurais. Não é curiosidade, mas vale reforçar que 40% das crianças africanas entre 5 e 14 anos estão envolvidas no trabalho infantil. Terceira curiosidade, muitos países africanos fabricam cerveja a partir de bananas. Quase a metade do ouro extraído no mundo saiu de um pequeno lugar chamado da África do Sul. África do Sul. A mais alta montanha da África é o Monte Kilimanjaro, na fronteira entre Quênia e a Tanzânia, com quase 5.885 metros de altitude. Uma curiosidade interessante aqui que eu achei foi que existe uma grande fenda geológica na África que pode, no futuro distante, separar o nordeste da África do restante do continente, chamado de Vale do Rift. Com a fenda é um complexo de falhas criadas há cerca de 35 milhões de anos com a separação das placas tectônicas africanas e arábicas. A outra as mulheres da tribo Musi usam um artefato nos lábios conhecido como botox, que pode chegar a 12 centímetros de diâmetro. E a última que eu trouxe foi: a África e a Europa estão separados por apenas 14 quilômetros. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a saúde na África. Segundo o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, na última terça-feira, dia 21, a África continua sendo o continente com mais problemas em saúde pública do mundo, mesmo com o aumento de investimentos de tratamentos de doenças contagiosas. Com uma população de 738 milhões de pessoas, a região africana apresenta alto índice de mortalidade por doenças contagiosas e por complicações decorrentes de parto, que alcança a marca de 72%. A AIDS ainda é a doença mais alarmante. 60% dos casos da doença no mundo concentram-se no continente. No entanto, nos últimos 3 anos, o número de pessoas submetidas a tratamentos com antirretrovirais aumentou de 100 mil para 180 mil. A malária também teve seu tratamento incrementado nos últimos anos. 33 países adotaram uma combinação de tratamento baseado em artemisinin, medicamento mais eficaz contra a doença, mas o continente ainda concentra 90% dos casos clínicos restritos no mundo. O único avanço expressivo apresentado pela região é a erradicação da polio e a redução de 50% dos casos de sarampo desde 1999. Em 2005, 75 milhões de crianças receberam vacinas contra o sarampo e 37 países apresentam índice de 60% de vacinação de sua população infantil contra a doença. E a reabertura da economia, a economia da África com um todo pode crescer em 2021 em 3%, após uma queda de 3,4% prevista num pior cenário para este ano. As expectativas, no entanto, são mais otimistas que a do Banco Mundial, que aponta para uma retração neste ano. No continente, entre 2,1 e 5,1